Sejam bem-vindos ao podcast do Centro Cristão da Família Ananindeua. E eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia, por gentileza, na carta que Paulo escreve aos Gálatas, no capítulo 5, no versículo 16. Paulo vai nos dizer algumas coisas importantes e vamos analisar juntos isso essa noite, para que possamos corresponder ao anseio do Espírito Santo. Você sabe que uma das coisas interessantes na exegese é que nós precisamos entender o texto, para que possamos caminhar sobre esse texto e trazê-lo para nós como revelação da palavra. Diz assim o apóstolo Paulo à igreja em Gálatas: por isso digo, deixe que o Espírito guie a sua vida. Assim, não satisfarão os anseios da sua natureza humana. Versículo 17. A natureza humana deseja fazer exatamente o oposto que o Espírito quer. E o Espírito nos impele na direção contrária àquela que deseja a nossa natureza humana. Essas duas forças se confrontam o tempo todo, de modo que vocês não têm liberdade de pôr em prática o que intentam fazer. Versículo 18. Quando, porém, são guiados pelo Espírito, não estão debaixo da lei. Quando seguem os desejos da natureza humana, os resultados são extremamente claros. A imoralidade sexual, a impureza, sensualidade, a idolatria, feitiçaria, hostilidade, discórdia, ciúme, acessos de raiva, ambições egoístas, dissensões, divisões, inveja, bebedeira, festanças, desregradas e outros pecados semelhantes. Repito o que disse antes: quem pratica essas coisas não herdará o reino de Deus. Mas o Espírito produz este fruto: o amor, a alegria, a paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Não há lei contra essas coisas. Aquele que pertence a Cristo Jesus crucificaram as paixões e os desejos de sua natureza humana. Uma vez que vivemos pelo Espírito, sigamos a direção do Espírito em todas as áreas de nossa vida. Até o 25. A gente observa na leitura do texto e a gente observa o quanto o apóstolo Paulo nos ensina aos cristãos de Gálatas a respeito dos profundos princípios espirituais que regem ou que deveriam reger a vida de todos aqueles que servem a Deus. O apóstolo Paulo vai dizer a infinidade das bondades e das bênçãos de Deus trazidas pela natureza do Espírito em nós. E nós podemos definir isso como o Espírito ou frutos do Espírito Santo. O apóstolo Paulo também vai nos dizer que há uma guerra, e a nossa guerra também é contra a natureza humana. A natureza humana que traz sobre si um nível de relatividade, não, mas um nível de profundidade a respeito de alguns comportamentos que são peculiares a nós, que somos homens, mulheres e somos seres humanos. O apóstolo Paulo está dizendo que a natureza humana, ela produz frutos, ela produz algumas situações. E aí, somos desafiados a entender como temos andado como cristãos. Ora, se andamos como cristãos, naturalmente nós não podemos manifestar algumas coisas que são muito peculiares
como foi dito no texto que nós lemos. O texto que nós lemos diz que a imoralidade, a impureza, a libertinagem, a idolatria, a feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, são peculiares à nossa vida, aquilo que somos naturalmente. Porque naturalmente somos homens e mulheres que nasceram, e foi dito isso alguns dias atrás aqui, que nasceram em pecado, que nasceram debaixo de um mando do pecado lá do Éden. Alguns de nós desenvolvemos rapidamente alguma dessas coisas que não deveríamos mais desenvolver, porque agora somos de Cristo, porque agora somos do Espírito Santo. E aí Paulo vai dizer que existe uma guerra, uma luta entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre fazer o que nós deveríamos fazer como cristãos, mas fazemos às vezes totalmente o contrário do que Deus espera que façamos. E isso é uma guerra. E andar com o Espírito de Deus é desafiar essa natureza humana todos os dias para fazer o que é certo, para fazer o que é correto. E digo a você que fazer o que é certo e o que é correto não é fácil. Não é fácil. Por que não é fácil, pastor? Porque ainda somos humanos. E por sermos humanos, temos uma tendência de inclinar a nossa vontade para aquilo que a nossa natureza deseja. Mas graças a Deus, porque agora não somos mais só humanos, somos agora revestidos pelo Espírito Santo. Somos revestidos pela autoridade de Cristo, somos revestidos pela palavra de Deus, que nos leva a entender que as nossas paixões devem ser submetidas ao Espírito Santo de Deus. Ao ensinar a igreja na Galácia, o apóstolo Paulo mostra profundos princípios espirituais baseados nos ensinos de Cristo. Ora, eu sempre tenho dito isso a algumas pessoas: seguir a Cristo não é uma tarefa fácil. Se alguém disser para você que ser cristão é fácil, diga: é mentira, porque ser cristão não é uma tarefa fácil. Ser cristão é difícil, porque ser cristão tem que negar a si mesmo. Ser cristão tem que fazer as coisas que às vezes não quer fazer. Ser cristão é às vezes calar em momentos que você tem razão. Ser cristão às vezes é dizer: eu não quero entrar em confusão. Ser cristão quer dizer: eu não quero entrar em situações que não me levam a crescer. Ou como diz o texto sagrado, ser cristão me diz assim: eu não quero ir a uma festa que todo mundo está indo. Eu não quero fazer coisas que todo mundo faz, porque eu sou um cristão. E aí está o grande desafio de ser cristão, não é? Olhando para tudo isso, você pode imaginar que ser cristão não é fácil. Talvez você diga assim: pastor, é tão difícil ser um cristão. É como aquele personagem da rede social, que alguém pergunta a ele: qual foi a coisa mais difícil que você fez na sua vida? Ele vai dizer: foi me tornar crente. Porque crente não pode mentir, porque crente não pode voltar atrás, porque crente não pode mexer com a mulher do outro, porque crente não pode fazer um monte de coisas. E isso é muito interessante, porque um crente precisa ter uma postura de crente. E aí, não é fácil. Porque ter uma postura de crente é dizer a você que às vezes você acha que tem razão, mas não tem razão. Ter uma postura de crente é dizer a você que dói ser crente, mas graças a Deus, porque o Senhor está em nossas vidas. O apóstolo Paulo explica que podemos viver em 2 níveis: a da carne e ao do espírito. O nível carnal, onde apenas a alma, o corpo dominam nossa existência. Você sabe tão bem quanto eu, a sua alma, a sua psique é o centro das suas emoções. E muitas das vezes as nossas emoções estão descontroladas totalmente. Às vezes as nossas emoções estão precisando ouvir aquele hino que sempre se canta: aquieta-te, ó minha alma, como diz a harpa cristã. Às vezes a minha alma precisa se aquietar para que eu possa desenvolver a habilidade do Espírito em minha vida. Às vezes a minha alma me diz: eu tenho razão, você está correto, você não precisa engolir esse sapo. Mas às vezes precisamos engolir sapos, porque nós estamos agora debaixo da unção do Espírito.
Não somos agora pessoas passivas, somos pacíficos. Olha a diferença. Existe uma diferença muito grande entre passividade e passividade. E às vezes você e eu somos desafiados a sermos pacíficos. Quem aqui nunca teve uma raiva de um colega do trabalho? Quem aqui nunca se sentiu roubado em alguma coisa? Quem nunca se sentiu traído em alguma coisa? E às vezes isso vem e sobe em você, te dá aquela raiva e você diz assim: ah, se eu pudesse matar, eu mataria. Por quê? Porque isso é sua natureza. Mas essa natureza, ela é caída, essa natureza, ela é enganosa, essa natureza, ela não se pode mais se predominar em nós, por isso andamos no Espírito. O Espírito acaba sendo sufocado pela religiosidade, pelos nossos impulsos, e é o nível do humanismo. Às vezes, somos aqueles que envergonham o Senhor, com o nosso agir, com o nosso falar, com o nosso comportar. E isso mesmo dentro da igreja. Por isso, mais do que nunca, precisamos nesses dias neutralizar a obra da natureza humana em nós. Precisamos nos revestir da autoridade do Espírito, porque o Espírito Santo é o modelo que nós temos que viver na nossa vida através de Cristo. Se você abrir a sua Bíblia em Jeremias, capítulo 17, versículo 9, você vai perceber uma coisa interessante. Jeremias, ele vai dizer algo muito interessante. Olha o que diz: o coração humano é mais enganoso do que qualquer coisa e extremamente perverso. Quem sabe de fato o quanto é mau? Nós estamos aqui. Você está aqui. Eu estou aqui. O nosso coração é um coração muito enganoso. Às vezes achamos que estamos corretos e não estamos. Ou achamos que temos razão e não temos. Mas quem pode conhecer realmente a maldade do coração humano? Bem, se você olhar no mundo, se você olhar uma série de coisas que estão acontecendo no mundo, você vai descobrir que o coração humano é mau. O homem é mau. Às vezes nós olhamos para o mundo e dizemos assim: oh meu Deus, o quanto este mundo é mau. Oh meu Deus, o quanto um pai matou um filho, ou o quanto a mulher matou o esposo, o quanto isso, o quanto aquilo outro. Às vezes nós esquecemos que a igreja também é um ambiente que precisa ser trabalhado a maldade do coração dela. Porque a igreja é um reflexo do mundo. É por isso que Paulo começa dizendo, a carta aos Gálatas, a necessidade de identificar quais sejam aquilo que é mal dentro de nós. Deixa eu te fazer uma pergunta essa noite. O que é mal dentro de você? O que é mal dentro de você? É a sua paciência curta? É a sua verdade? O que é mal dentro de você? Que maldade impera dentro de você? E se você retrocedesse e olhasse novamente aquela lista de Gálatas, qual daqueles elementos ditos por Paulo sobre a obra na natureza humana você teria dificuldade de identificar dentro de você? Ou melhor, teria facilidade de identificar dentro de você? É muito sério isso. Porque a igreja precisa ser diferente. A igreja precisa pautar seus passos na diferença ou naquilo que a Bíblia ensina que nós devemos ser. Não é fácil. Ora, se fosse fácil, todo mundo saberia fazer. Quem anda no Espírito é incorruptível. Quem anda no Espírito sabe exatamente qual é o seu papel. Se você abrir a sua Bíblia em João, no capítulo 3, no versículo 3 a 6, você vai ver Jesus respondendo algo interessantíssimo. Bem,
Deixa eu dizer uma coisa a você hoje. O nosso modelo de servo é Jesus. Quem crê que essa é uma verdade? Você crê que o seu modelo de servo é Jesus? Então você sabe que Jesus foi muitas vezes, foi colocado em momentos estressantes, sabe disso? Você sabe que Jesus foi colocado em momentos de crise? As pessoas que estavam ao redor de Jesus geraram crises para Jesus resolver. Algumas situações pareciam que Jesus era incapaz de solucionar, mas Jesus sempre é capaz de solucionar qualquer situação que venha até Ele. Por isso nós, como Jesus, precisamos de algumas inteligências, como a inteligência espiritual, a inteligência emocional, a inteligência que nos move, nos leva a entender a profundidade do que é servir ao Senhor. Diz assim Jesus respondendo: eu lhes digo a verdade, quem não nascer de novo, não verá o reino de Deus. Como pode um homem velho nascer de novo? Perguntou Nicodemos. Acaso ele pode voltar ao ventre da mãe e nascer uma segunda vez? Jesus respondeu: eu lhe digo a verdade. Ninguém pode entrar no reino de Deus sem nascer da água e do Espírito. Ninguém pode nascer de novo se não nascer do Espírito. E nós precisamos nascer do Espírito. E nós precisamos andar no Espírito. E nós precisamos minimizar a ideia do que eu sou, para que Ele cresça e que seja maximizado a presença dEle em minha vida. Se você olhar o que João diz, João vai dizer: é importante que eu diminua, que eu decresça, que eu minimize e que Ele cresça e apareça. É importante que as pessoas vejam em mim Jesus. É importante que as pessoas vejam em você, Jesus. Por quê? Porque Jesus é o Senhor de todas as coisas. Olha o versículo 6, por gentileza. Os seres humanos podem gerar apenas vida humana, mas o Espírito dá à luz vida espiritual. O Espírito quer dar luz à vida espiritual dentro de nós. Deixa eu dizer uma coisa, e eu vou ser bastante sincero com você. Jesus não quer que você seja um crente. Ele não quer que você vá aos cultos dominicais do Centro Cristão da Família. Ele não quer que você vá aos grupos de alcance do Centro Cristão da Família. Isso é secundário. O que Ele quer de primazia é que você gere a luz dele aonde você estiver. Que você seja um instrumento dele aonde você estiver. E que essa luz possa nascer nos dias terríveis, nos dias difíceis. Ora, ninguém aqui vai ser um crente melhor nos dias bons, porque isso às vezes não pode gerar crentes melhores. Mas o que vai gerar crentes bons são os dias difíceis. São os dias onde as pessoas apontam o dedo para você. São os dias onde as pessoas esnobam você. São os dias onde as pessoas dizem: você não vale nada, você não presta, você não é isso, você ou é aquilo, você é aquilo outro. Mas eu quero dizer a você que o Espírito Santo de Deus quer fazer você nascer nesse tempo. E nascer nesse tempo é resplandecer a luz e a vida dele em você. E aonde você estiver, seja na escola, no trabalho, na igreja, em qualquer ambiente que você esteja presente, o Espírito Santo vai se mover através de você. E ele precisa ser nascido através de você. Maria pariu o Messias e nós parimos o Espírito Santo. Porque aonde estamos, o Espírito Santo precisa ser conhecido através de nós. Se você entendesse isso, você sairia daqui desta casa hoje com um peso de responsabilidade.
Porque o peso da responsabilidade não é dizer que você carrega uma Bíblia que vai à igreja, ou que você levanta as suas mãos e o adora, ou que você canta ou prega. Nada disso é mais importante. O que é importante é que a luz que está em você saia para fora. E ao sair para fora, Jesus será conhecido. Em Romanos 8:11, o apóstolo Paulo vai dizer à igreja em Roma algo muito interessante. Eu gostaria de fincar isso no teu coração com uma estaca. Observe o que Paulo vai dizer aos romanos. Diz assim: se em você habita o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos, este mesmo que ressuscitou Cristo dentre os mortos, vivificará também o corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que habita em vocês. E se o Espírito de Deus que ressuscitou Jesus habita em você, Ele habita em você, é uma resposta que eu não posso dar por você, é uma resposta que você deve dar a você mesmo. E eu vou fazer essa pergunta a você: o Espírito Santo habita em você? Se Ele habita em você, Ele ressuscitou Jesus dentre os mortos e vai ressuscitar também a nós e nos vivificará também o nosso corpo mortal, para que nós, por meio do Espírito, possamos ver a graça dele. Você está aí essa noite? Receba isso no seu espírito. Receba isso. Porque eu vou dizer uma coisa que eu tenho falado às sextas-feiras. Você não vai sobreviver espiritualmente se você não tiver a presença do Espírito na sua vida. Você vai se tornar um crente amargurado, um crente com síndrome de toda a sorte. Você vai se tornar um crente sem ânimo, sem alegria, sem querer servir, sem ter paz, se você não permitir que o Espírito Santo venha sobre a sua vida e te mova e te leve a viver algo maior do que você está preparado para viver. Porque é uma questão de sobrevivência espiritual. Paulo está dizendo às cartas que nós precisamos de sobreviver nos dias maus. Observe você mesmo. Observe você. Deixe de observar os outros. Observe você. Deixa eu te perguntar uma coisa. Como anda o seu coração diante da presença de Deus? Você anda animado na presença de Deus? Você anda alegre na presença de Deus? Você anda festivo na presença de Deus? Você anda servindo a Deus com alegria, com qualidade? Ou já abateu o teu coração a murmuração? Ou já abateu no seu coração a tristeza? Ou já abateu no seu coração o distanciamento, o sentimento de abandono, o sentimento de pequenez, o sentimento que nutre o nosso coração quando nos distanciamos de Deus? Se já abateu, eu te faço um apelo: volta à presença do Espírito Santo. Vai buscar a presença do Espírito Santo. Porque é muito natural, no tempo que vivemos, irmãos, tenhamos muitas lutas. As lutas são diárias. As lutas são mentais, são emocionais. As lutas são espirituais. E essas coisas, essas lutas nascem para justamente nos desmotivar, nos afastar, nos distanciar de Deus. Sabe quando eu vejo que crentes estão distanciados de Deus? É pela sua linguagem, é pela maneira que se comporta. Porque quem está na presença de Deus está sabendo que tudo o que faz e faz com alegria, e não faz aos homens, mas faz ao Senhor. Inova as coisas, se prontifica a fazer, não tem medo de fazer. Por quê? Porque seu coração está encharcado da presença de Deus.
Mas os distantes sempre têm uma desculpa. Os distantes sempre têm algo a dizer para respaldar o seu distanciamento. Não se distancie de Deus. Primeiro, porque Deus nunca irá se distanciar de você. Sabe, uma das coisas que mais me chama a atenção, já falei nesse altar sobre isso, foi no dia em que Deus procurou Adão e Eva. Uau! Se você pensar nisso, você vai refletir profundamente. Quando Deus chama e constrói, cria, seja como você quiser falar, mas quando Deus cria o homem, Ele dá uma tarefa ao homem. E a leitura que nós fazemos do Gênesis, percebemos que o homem está muito feliz no que está fazendo. Está muito alegre no que está fazendo. Até ele pecar. Porque o pecado, irmãos, é aquilo que eu vou dizer e afirmar. O pecado é toda a obra natural de nós em nós. Às vezes quando você peca, e você não precisa pecar tão feio quanto alguns dizem, como tem pecado, pecadinho e pecadão para alguns. Não precisa pecar um pecadão, nem um pecado médio, nem um pecadinho. Às vezes só o sentimento que você é culpado já te afasta da presença de Deus. Um dos pesos mais profundos na igreja dos dias de hoje é a culpa. A culpa disso, a culpa daquilo outro. E se você se sente culpado, eu vou dizer a você, você vai estar se distanciando de Deus. Mas eu peço a você que deixe o Espírito Santo te levar a uma profundidade. Aquilo que Jesus disse a Nicodemos. Sabe, se você não nascer de novo, você não verá aquilo que você quer ver. Por isso, nós precisamos dar passos de desenvolvimento espiritual. A primeira carta que Paulo escreve aos Coríntios, no capítulo 13, no versículo 11, Paulo vai dizer uma coisa importante. Olha o que ele vai dizer. Conhecidíssimo versículo diz: quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, ou raciocinava como menino. Quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino. Ora, como é que você identifica o menino? Existem vários adjetivos que poderíamos dar aos meninos. Os meninos podem ser alegres, mas os meninos podem ser teimosos. Os meninos podem fazer algumas coisas benéficas, mas às vezes fazem mal a eles mesmos. E eles precisam de adultos ou de pais que digam a eles: não faça isso. Às vezes os meninos precisam ser corrigidos. E meninos não gostam de ser corrigidos. Quando são corrigidos, às vezes seus rostos ficam vermelhos de raiva. Mas quem ama, corrige. E Deus manda eu dizer a você: eu quero corrigir você. Eu quero direcionar você. Eu quero levá-lo a um novo nível. Eu quero levar você a uma nova consciência. Nós precisamos entender que Satanás fará de tudo para que apenas vivamos um nível mediano. E eu vou chamar esse mediano de um nível natural ou carnal. Pois desta forma passamos a extinguir o Espírito Santo na nossa vida. Eu vou dizer, e eu vou ser bastante claro essa noite. Alguns de nós já perdemos o fogo do Espírito. Porque Satanás soube exatamente aonde trabalhar. Porque você pode dizer: não, eu continuo servindo a Deus. Mas será que você pode estar servindo a Deus da mesma maneira que você serviu quando o conheceu? Da mesma paixão que havia e norteava a tua vida? Que incendiava teu coração? Ou você ficou velho, rabugento e está dizendo que isso é maturidade? Bem, maturidade não tem a ver com rabugice,
não tem a ver com cara feia, não tem a ver com um monte de coisa que nós dizemos. Maturidade é um aspecto natural que o homem e a mulher podem ter para saber lidar com as situações mais adversas da sua vida. Isso é maturidade. Maturidade é saber que quando se detém ou se depara com uma situação, você tem duas coisas a fazer. Ou você cala-te, ou você vai discutir. E às vezes a discussão vai não chegar a lugar nenhum. Às vezes eu estou no carro com a minha esposa e ela fala e eu estou calado e eu digo a ela, ela me pergunta, você vai falar alguma coisa? Não, sábio, ouve mais, escuta mais e fala menos. Às vezes a gente não entende isso. Isso é maturidade. Há momentos que nós temos que nos calar. Há momento que nós temos que nos matar. Há momento que o Espírito precisa nos vivificar como servos do Senhor Todo-Poderoso. É difícil? Não é fácil. Se fosse fácil, todo mundo fazia. Mas eu quero te dizer uma coisa, e alertando a ti estarei, dizendo a você que o Satanás quer apagar o fogo que há em você, porque ele sabe exatamente quem é você. Ele sabe o seu potencial. Ele sabe o revestimento que Deus colocou em você. Ele sabe o que você pode fazer nos dias atuais. Mas você precisa entender algo importante. A primeira carta que Paulo escreve aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Paulo vai trazer uma afirmação. Isso aqui não é uma interrogação, isso aqui não é uma exclamação, isso aqui é uma afirmação. Ele está dizendo: não apaguem o Espírito. Não apaguem o fogo do Espírito. Temos que nos mover e andar no Espírito para que Satanás não tenha vantagem sobre nós. Agora isso é você, não é eu. Eu sei quem eu sou, eu sei no que eu acredito, eu sei aonde eu estou enraizado, eu sei que o meu Redentor vive. E não importa quais sejam as circunstâncias, porque um adorador não adora por circunstâncias, um adorador adora em todo o tempo. Se tem comida, ele adora. Se não tem comida, ele adora. Se ele almoça num restaurante 5 estrelas, ele adora. Se ele come ovo ou sardinha, ele adora. Se ele tem aonde dormir, ele adora. Por quê? Porque o fogo dentro dele não se apagou. Mas o fogo de muitos tem se apagado. Infelizmente, essa é uma verdade que eu tenho que dizer a você. Talvez o seu fogo esteja se apagando, porque talvez hoje você não esteja muito mais propenso a adorar no dia da adversidade. Talvez você esteja adorando a Deus por uma coisa mecânica. Talvez você levanta a sua mão mecanicamente. Talvez você dá glória a Deus mecanicamente. Talvez você esteja hoje servindo a Deus mecanicamente. Mas não é isso que Deus quer. Adore a Deus. E não importa a circunstância. Não importa se você está com dinheiro na conta ou não. Não importa se você vai viajar nas férias ou não. O que importa é que você adora a Deus, porque Deus é o seu ser adorado. Porque é isso que o Espírito Santo nos leva a entender. Não deixe o fogo se apagar.
Não deixe a unção se apagar. Não deixe a glória ir. Não deixe que Satanás jogue um banho de água gelada e acabe a fervura. Você está no fogo do Espírito. E precisa corresponder ao Espírito. Por quê? Porque o Espírito Santo quer que a igreja se mova. Não se assuste. Não se assuste. Os dias ficarão piores. Eu posso ouvir um amém? Os dias ficarão difíceis. A multiplicação da maldade humana será maior. As coisas que você acredita que sejam ruins se multiplicará, porque isso faz parte da jornada da terra para que Cristo volte. E a Bíblia diz que quando Cristo voltar, talvez ele não encontre fé na terra. Mas aqueles que têm a presença do Espírito não se deixarão moldar pelo esse mundo. Aqueles que são do Espírito continuarão colocando em ênfase aquilo que acreditam que é adoração a Deus. Seu coração não estará voltado para a murmuração, para a fofoca, para a crítica, mas estará voltado para a presença do Senhor, para servir a igreja de Cristo, para ser um instrumento nas mãos do Senhor. E eu profetizo isso nesta casa, que aqueles que não deixarem o fogo se apagar, serão instrumentos poderosos de Deus na sua geração. Porque algumas pessoas dependerão de você para continuarem ascendendo. Esses dias eu estava orando sobre este texto. E o Senhor me disse: você é como um isqueiro. Eu vou acender você. Você terá combustível para acender outras pessoas, outras velas, outros candeeiros, outras coisas que precisam ser acesas. Você tem a minha presença, e quem tem a minha presença terá combustível suficiente para não deixar que as pessoas fiquem apagadas no meio do caminho. E eu quero profetizar isso na sua vida hoje. Você é esse combustível de Deus, instrumento de Deus. Quem recebe dá um glória a Deus. Quem recebe dá um aleluia. Em 1 João, segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versículo 11. Ouça o que Paulo está dizendo à igreja em Corinto. Segunda carta, capítulo 12, versículo 11. Para que Satanás não tenha vantagem sobre nós, pois conhecemos os seus planos malignos. Se você ler o contexto desse texto, você vai entender que o apóstolo Paulo está alertando a igreja em Corinto a respeito de uma coisa que nós precisamos entender. Eu vou te fazer uma pergunta baseado no que você acabou de ler. Qual é o plano ou os planos do maligno contra a sua vida? Destruir? Roubar? O que mais? Matar? Essa é uma agenda fechada de Satanás. Mas se eu fosse subdividir essa agenda, como seria? Qual seriam os planos de Satanás contra o teu casamento? Qual seriam os planos de Satanás contra a tua vida pessoal? Qual seriam os planos de Satanás contra os teus filhos? Qual seria o plano de Satanás contra você? Ah, pastor, são muitos. Aí eu te faço uma pergunta.
o que você tem feito para, pelo menos, desfazer os planos de Satanás na sua vida? Porque você pode brincar de ser crente, mas Satanás não brinca de ser Satanás. O grande Satã está 24 horas por dia tentando minar a tua vida. E ele faz isso com muita expertise. Ele sabe colocar as coisas certas na sua vida. Ora, se ele mandasse um demônio de chifre, de tridente e de rabo, naturalmente você saberia que era um enviado de Satanás, levantaria as suas mãos e repreenderia em nome de Jesus, e certamente ele poderia ir embora. Mas Satanás é tão esperto que ele não faz mais isso. Satanás, ele manda as coisas boas. Satanás manda os prazeres da vida. Satanás envia os sentimentos mais nobres que ele tem para nos envolver e nos cegar. Ora, quando Sansão foi levado escravos pelos medianitas, foi engraçado isso, foi interessante isso. Sansão flertou com aquilo que iria acabar com ele. Ele flertou é a palavra? Ele foi lá e deitou com Dalila. Ele brincou com Dalila. Dalila deu uns tapas na cara do Sansão e ele simplesmente deixou-se ser envolvidos por aquilo. Até Dalila descobrir exatamente o que enfraquecia Sansão. E você vai saber, e sabe muito bem isso, Sansão nasceu para ser o libertador do povo de Israel. Mas Sansão perdeu para ele mesmo. Ele não perdeu para Dalila. Dalila só era a maneira que os inimigos tinham para distraí-lo. O que tem distraído você? O que tem tirado você da presença? Quais são os planos malignos? Ora, Sansão foi preso. Sansão foi preso, se transformou em um escravo. Foi cego. Porque o homem que não tem uma visão não sabe para onde vai. Uma pessoa que não tem visão não sabe aonde vai chegar. E Satanás pode cegá-lo rapidamente. Estou me fazendo entender essa noite? Quais são os planos de Satanás contra você? Eu, quando era pequeno, lá em Castanhal, quando nós íamos passar férias na casa de minha avó, nós fazíamos a arapuca. Arapuca é uma armadilha que pegava os pássaros. E nós colocávamos arroz, somente arroz. Amávamos a arapuca, o pássaro vinha, derrubava, porque ele estava com fome. Às vezes eu fico pensando o quanto nós somos assim. O quanto nós estamos vendo as arapucas, mas achamos que somos fortes e corajosos, que somos poderosos, que somos capazes, e nos deixamos prender. Se deixássemos a arapuca 2 ou 3 dias no meio do mato, quando nós voltássemos, os pássaros estavam mortos. Porque é isso que Satanás quer fazer com cada um de nós, quer nos matar. Só que nós não estamos vendo isso como algo que nos alerta.
Eu quero te alertar hoje, porque andar com o Espírito Santo é andar de uma forma aonde nós nos desviaremos de tudo aquilo que nos afasta da presença de Deus. Porque tudo que nos afasta da presença de Deus é mortal. Deixa eu falar uma coisa para você, e eu vou te falar isso com muito temor. Quantos crentes você conhece que já estão mortos? Você deve conhecer vários crentes assim, não é? A minha pergunta a você: você já testou você para saber se você não está morto? Já testou você para saber que o que você veio fazer aqui hoje foi só um motivo de um desencargo da tua consciência? Porque você não consegue viver uma semana, às vezes, sem receber uma oração? Ou você veio aqui adorá-lo? Ou se você veio aqui com o coração queimando, dizer: hoje eu vou para a congregação, me reunir com meus irmãos e vou adorar o Senhor Todo-Poderoso. Eu vou jubilar, vou gritar, vou agradecer a Ele por uma semana que eu passei, que talvez não tenha sido fácil, mas ao chegar na congregação eu posso dizer: até aqui o Senhor me ajudou. Eu posso dizer que o Senhor está comigo todos os dias, por mais que os dias sejam terríveis. Por mais que as dores nutrem o meu corpo, por mais que as lutas nutrem a minha mente, mas até aqui eu estou protegido e adoro ao Senhor pela sua proteção. Porque quem está vivo adora, quem está morto murmura. E a murmuração é uma exemplificação da morte que está dentro de nós. Duro, não é? Mas nós precisamos disso. Precisamos que o Espírito nos direcione a toda a verdade, para que tenhamos a vida de Cristo em nós. Em Gálatas capítulo 20, Gálatas 22, versículo 20. Paulo diz aos Gálatas o seguinte, 2:20: fui crucificado com Cristo, assim já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Portanto, vivo neste corpo terreno pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Quando aceitamos o mover, a ideia de Jesus para nós, Ele passa a viver em nós. Somos filhos dEle. Somos irmãos dEle. Então, uma essência que deveria estar dentro do nosso DNA é um DNA de adorador. Porque até na cruz Jesus adorou. Em todo o tempo, Jesus glorificava a Deus. E eu disse no início desse sermão que houve momentos em que Jesus estava em seu redor, havia crises, em seu redor havia tensão, mas ele não se deixou vencer. Por isso eu posso dizer a você que Cristo em você, a esperança da glória. Isso significa que podemos ter a mente de Cristo, o mesmo sentimento que havia nele, de exercer a autoridade que ele conquistou na cruz, está dentro de nós. Mas aí está um porém. E isso requer de mim um posicionamento. Aí está a grande crise. Eu não quero me reposicionar. Eu não quero deixar algumas coisas. Eu não quero olhar para Jesus e dizer: faça em mim morada.
Porque talvez isso vai me despir. Isso vai me despir do meu orgulho, do meu ego, do meu eu acho. Nessa altura do campeonato, eu digo para Jesus, por favor, não deixe que 3 coisas sejam maiores do que a tua presença em mim. Número 1, não deixa que o meu tempo de crente possa ser maior do que a tua presença na minha vida. Número 2, não deixa que o meu achismo seja maior do que a tua presença na minha vida. Número 3, nunca deixe eu esquecer que dentre os maiores, eu sou o menor. Porque se eu tiver essas 3 coisas dentro de mim, eu nunca deixarei de amar Jesus. Eu nunca serei melhor do que alguém. Porque o maior não é o que é servido, o maior é o que serve. No reino de Deus, é melhor dar do que receber. Tem alguma coisa errada com esse evangelho que eu prego, porque a maioria das pessoas não quer mais esse tipo de evangelho, porque a maioria das pessoas só querem triunfar. Eu vou dizer para você, você vai triunfar. Isso é bíblico. Você vai ser triunfante, tanto aqui quanto no céu. Mas você tem que jogar segundo as regras. Se você não jogar segundo as regras, você vai só perder. E as regras são claras, muito claras. Uma delas é: busquem meu reino. Busquem a minha justiça. Busquem as minhas coisas, que todas as demais serão acrescentadas. Esta é parte do jogo, da regra do jogo. O problema é que você quer ganhar sem olhar as regras. E se você quer ganhar sem olhar as regras, você vai levar um tempo. E mesmo assim não vai conseguir ter o resultado que você espera. Posso ouvir um amém? Tá difícil aí? Tá difícil? Não? Eu acho que está. Quero encerrar dizendo a você que Paulo escreve à igreja em Éfeso, no capítulo 5, no versículo 18. Conhecidíssimo. Versículo que vai nos levar a entender isso. O Espírito nos diz isso essa noite. Não se embriaguem com o vinho, pois ele os levará ao descontrole. Em vez disso, sejam cheios do Espírito Santo. Isso também não é uma interrogação, isso não é uma exclamação. Se você olhar o contexto, isso é imperativo. Se embriague com o Espírito Santo. Se deixe se envolver pelo Espírito Santo. Alguns de nós, e isso aqui não é uma crítica, é apenas uma observação. Alguns de nós não sabem mais orar em línguas. Alguns de nós não têm mais o regozijo de sair de um culto e dizer: uau, o Espírito falou comigo. Sabe, por isso que eu acho que o que Apocalipse afirma é maravilhoso. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. Eu vou dizer que o Espírito está falando à igreja brasileira. Ele está dizendo muitas coisas à igreja brasileira.
Mas uma dos ventos mais fortes que eu tenho escutado nesses dias é que o Espírito precisa tomar o crente. O crente precisa ser cheio do Espírito Santo. Senão ele não vai suportar. Existe uma música da Suelen e do Jamison e Suelen, Jefferson e Suelen, que me chama muito a atenção, uma música nova que eles estão falando sobre o Espírito Santo. Como o Espírito Santo usou eles fortemente nos primeiros 6 meses do Brasil. O Senhor está colocando neles uma música sobre o Espírito Santo. Isso para mim, a primeira vez que eu ouvi essa música, para mim foi um alerta do Espírito Santo. Igreja do Senhor, Centro Cristão da Família, voltem-se ao Espírito Santo. Busquem a presença do Espírito Santo. Como você tem fome de comer algo maravilhoso, tem a mesma fome pelo Espírito Santo. Quando você está na sua casa e você suspira por algo para comer, tenha o mesmo suspiro pela presença do Espírito Santo. É isto que vai fazer você ficar de pé. Como eu falei anteriormente, volto a repetir. O Espírito Santo na minha e na sua vida será algo de sobrevivência espiritual. Pare de olhar para os outros. Pare de olhar a grama do outro. Olhe para a sua grama. Limpe a sua janela. Faça a sua parte por você. Porque isso é altamente pessoal, isso não pode ser coletivo. Quando o noivo, e eu tenho sentido isso muito fortemente, não só em mim, mas no Brasil, o noivo vai voltar, mas o amigo do noivo vai gritar. No Novo Testamento, o amigo do noivo é o Espírito Santo. O Espírito Santo está dizendo à igreja: preparem-se. Ele quer ataviar, ele quer mudar as suas roupas, ele quer mudar o seu comportamento, ele quer mudar o seu agir, ele quer mudar a sua vida. Mas ele não é um forçador de barra. Se você não quiser, ele não vai forçar a barra. É por isso que nós precisamos dele, para que nesse exato momento ele possa nos confrontar no nosso pecado e possamos reconhecer que estamos vivendo o distanciamento. Porque só o Espírito Santo que faz isso com a igreja. Não é o pastor Marcelo, não é a profetisa Cristiane, não é nenhum ministro, não. É só o Espírito que me convence dos meus pecados. E se eu estou em pecado, eu preciso pedir ao Espírito Santo: venha sobre mim, tira de mim essa mazela, essas cinzas. Porque eu não quero deixar o fogo do altar se apagar. Por menor que seja a chama, o fogo não se apagará. Porque na vida nós temos esses desafios. Na minha aula de mentoria essa semana eu disse isso. Não precisamos mais olhar para muito longe. Precisamos olhar para dentro de nós. Não me importa se o pastor caiu, não me importa se a igreja fechou, não me importa se alguém se rebelou. Eu não quero fechar, eu não quero cair, eu não quero me arrebentar. Por isso eu preciso do Espírito Santo dentro de mim. Porque muita gente que está aí
é porque perdeu a presença dele. Não perca a presença dele. Ande com ele, caminhe com ele e permita-o fazer a diferença na sua vida. Permita-o mudar a sua concepção. Seja corajoso e diga a ele: eu estou muito errado. Eu preciso ser consertado. Mas para que eu tenha conserto, eu tenho que ter humildade para reconhecer a minha debilidade. E o meu ego às vezes não me permite reconhecer que eu preciso dele. E você? Como é que você está? Quais são as suas mazelas? O que te afastou dele? O que tirou você da presença dele? O que apagou o seu fogo? Antes de ser uma coisa externa, certamente foi algo interno. E você precisa hoje, mais do que nunca, da presença do Espírito Santo para sobreviver. Senão daqui a 6 meses você estará como aqueles que você critica. Senão daqui a 1 mês você começará a ter os mesmos sinais. Sabe quando nós que dirigimos, nós temos um painel no carro. O painel do carro tem várias luzes que estão escondidas. Quando o carro começa ou vai apresentar um problema, uma luz que está escondida começa a brilhar no painel do veículo. Aquilo ali é um alerta. Você pode olhar aquela luz alerta e dizer: eu preciso parar o carro e consertar. Ou e ver isso, ou eu vou arriscar até o carro parar. E eu vou te dizer uma coisa: se você for inteligente o bastante, você viu a luz alerta piscar, pare e vá ver. Porque às vezes o alerta é apenas um alerta, dizendo que alguma coisa pode dar errado. E você vai consertar. E aí você pode ter muito menos prejuízo mandando consertar do que esperar o carro parar. Às vezes, a prevenção, às vezes não, a prevenção sempre vai ser mais barata do que o tratamento. É você que vai decidir se você vai parar para prevenir ou você vai pagar para ver o trabalho e o preço a ser pago para tratar. Isso é um alerta do Espírito Santo a você. Quero te convidar a ficar de pé, por gentileza. Quero te convidar a fechar os seus olhos. Eu quero te convidar hoje a olhar para o lugar mais importante que existe agora, que é dentro de você. Você não vai olhar para o seu marido, para os seus filhos, para a sua esposa. Você não vai olhar para ninguém tão importante quanto você. Porque se você parar, provavelmente muitas coisas dentro da sua casa vai parar. Talvez você seja a única força que tem dentro da sua casa.
E às vezes é difícil carregar o peso. Às vezes a responsabilidade é imensa, pesada demais. Mas eu quero dizer a você, não para. Não desmotiva. Não seja o juiz do outro. Não reclame. Seja proativo, seja um conselheiro, seja um orientador. Seja um instrumento de Deus. Mas às vezes você não consegue, nós não conseguimos ser isso. Porque o nosso coração está muito pesado com o nosso eu, com as nossas vontades, com os flertes que temos com as coisas do mundo, com os aplausos, com os elogios, com os negócios. Talvez muitos de nós não queremos reconhecer, mas alguns de nós perdeu. Talvez alguns de nós já esteja no chão, porque é exatamente isso que a Bíblia diz, que o cair é do homem, mas o levantar é de Deus. Mas para que Deus me levante, eu tenho que estender as minhas mãos. Eu tenho que dizer, Senhor, eu estou aqui, ó. Eu estou precisando voltar. Diz um hino antigo, que diz, eu quero voltar ao princípio de tudo. Eu quero voltar, Senhor, aos dias em que meu coração jubilava de ir à tua casa. Eu quero voltar, Senhor, no dia em que eu cantava uma música, e essa música, Senhor, parecia que ia arrebentar meu coração. Eu quero voltar, Senhor, às minhas orações matutinas, as minhas orações na madrugada. Eu quero voltar, Senhor, a estar imerso na tua presença, Senhor. Porque o mundo, as circunstâncias, o dia a dia, Senhor, isso tem me matado, tem aos poucos, tem me tirado da tua presença. E eu não posso perder a tua presença, porque ela é a única coisa que ainda me mantém de pé. Porque sem ela, Senhor, eu estarei perdido. E mesmo na tua casa, Senhor, eu posso já ter perdido a tua presença há muito tempo. Mesmo na tua casa eu já posso ter perdido, Senhor, os motivos de te adorar. Mesmo na tua casa eu já posso ter perdido, Senhor, o motivo da minha adoração, aquilo que me direciona dominicalmente a ir ao templo, aquilo que me direciona a adorar dentro do meu quarto, dentro da minha sala, no meu banheiro, no meu carro. Eu posso ter perdido isso, Senhor, porque Satanás tem seus planos. E eu não tenho entendido que os planos de Satanás às vezes são audaciosos. Mas hoje, Senhor, eu quero que o Senhor venha sobre mim. E eu quero que o Senhor mude a minha vida, Pai. Senhor, eu oro por isso essa noite. Eu não me sinto melhor do que ninguém após esse sermão. Eu me sinto um dos maiores pecadores dentro desse salão de reunião. Eu sei que o Senhor tem tantas coisas, Pai, a fazer através de mim. Mas a obra da minha natureza humana tem sempre sido aquilo que me emperra, que me atrapalha. Às vezes, Senhor, eu quero até melhorar, mas o meu dia a dia, os meus amigos, os meus vizinhos, a minha família, me leva, Senhor, a corromper.
E eu não quero, Senhor, perder o que de melhor o Senhor me deu, que foi a tua presença, ó Espírito Santo. Ajuda-me essa noite, Senhor, ajuda-nos. Essa noite, Senhor, melhorarmos. Ajuda-nos essa noite, Senhor, transformar a nossa vida. E que nada, Senhor, apague o teu Espírito de dentro de nós. E que cada dia, cada manhã, a cada anoitecer, a cada jornada que a gente faça nessa terra, a gente possa saber que o Senhor está conosco. E não importam as circunstâncias. Se eu estou dentro de um presídio ou num arranha-céu, se eu estou andando a pé ou num carro, se eu estou comendo algo ou não, eu quero sempre estar na tua presença. Espírito Santo, eu te peço hoje. O meu papel eu fiz, que foi trazer o que o Senhor mandou eu trazer. O seu papel agora é convencer. O seu papel agora é transformar. O seu papel agora é limpar a igreja. O seu papel agora, Senhor, é trazer liberdade ao cativo. O seu papel agora, Espírito Santo, é enchermos da tua alegria. E isso só o Senhor pode fazer. Por isso, em nome de Jesus, venha sobre esta casa e enche os teus filhos com tua presença, para que os teus filhos se levantem com um coração ardentemente apaixonados por ti, que eles amem a tua presença e que nada nem ninguém os tire da tua presença, e que eles possam, Senhor, manifestar no agir, no falar, no cumprimentar, aonde estiverem, Senhor. Porque o Senhor é esse Deus que faz isso. É o que eu oro, em nome de Jesus. Fica de pé, por gentileza. Para ficar sabendo de todas as informações de nossa igreja, acesse www.centrocristãodafamilia.com.br ou siga-nos através de nossas redes sociais, Facebook, Instagram e TikTok, com o @Centro Cristão da Família. E para ficar sabendo da nossa programação da Igreja Centro Cristão da Família, permaneça conectado conosco. Hoje, quarta-feira, temos a nossa igreja nas casas. Nossos grupos de alcance se reúnem nas casas em vários pontos estratégicos para um encontro incrível com Jesus. Na quinta-feira, para você que é jovem e adolescente, no bairro da Pedreira também temos o grupo de alcance. Encontre o ponto mais próximo de sua casa e venha fazer parte dos nossos reais. Na sexta-feira, nós temos o nosso culto Sexta-feira, que inicia às 19h30 na nossa igreja. Você também pode ver essa e outras pregações no YouTube /Centro Cristão da Família. Sejam muito bem-vindos à nossa Casa Apostólica.